Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Voltei para falar muito do Santos Futebol Clube e eu quero falar sobre a rescisão do contrato do zagueiro Sabino. Para mim, tá muito estranho toda a questão Sabino, rescisão contratual, um zagueiro que teve uma oportunidade de ser titular do Santos Futebol Clube contra a Ferroviária no Campeonato Paulista e fez uma partida impecável na Vila Belmiro. Nós acompanhamos o jogo aqui no Varanda Futebol Debate, o Sabino não falhou uma só vez contra a Ferroviária na Vila Belmiro. Depois disso, não teve mais nenhuma oportunidade no time principal do Santos Futebol Clube. Eu queria entender qual a responsabilidade do conselheiro que vazou o salário do Sabino para toda a imprensa. Esse conselheiro permanece no Santos Futebol Clube? Merece estar no Santos Futebol Clube? Qual o grau de responsabilidade dessa pessoa? Por que tanta exposição do Sabino? Sabendo que tem vários jogadores no Santos Futebol Clube que ganham muito mais do que o Sabino e não jogam literalmente nada. O Santos tem dois encostados, inclusive. Um deles, o Kleber Reis, que tem um salário maior. Tem outro jogador que está no elenco do Ariel Roland, que ganha o mesmo salário do Sabino e não cansa de errar em jogos do Santos Futebol Clube. Por que essa pegação de pé com o zagueiro Sabino até chegar à rescisão do contrato? Eu gostaria, de verdade, de alguém da diretoria explicar o que aconteceu com o Sabino, ou os próprios procuradores do jogador. Eu não concordo com esse tipo de postura, eu tenho defendido muito a diretoria do Santos Futebol Clube, que tem feito um trabalho brilhante nesses 90 dias. Mas, na minha opinião, errou. Errou. Eu tenho certeza que essa decisão não foi exclusivamente do Ariel Roland. Se foi do Ariel Roland, eu também queria entender. Porque a única oportunidade que o Sabino teve, ele foi muito bem. Se fala em meritocracia em qualquer empresa, em qualquer time de futebol. E se existe meritocracia, por que não mais oportunidades ao jogador Sabino? Alguém colocou uma faca no pescoço do até então presidente do Santos, no ano passado, Orlando Rolo, para que ele assinasse o contrato com o Sabino? A responsabilidade de assinar um contrato de valores expressivos é do Sabino? Algumas inverdades estão sendo ditas, como a, por exemplo, que o Sabino tem salário de 280 mil reais. Não é verdade. Não é verdade. O salário do Sabino é 200 mil reais, que é um salário alto, sem dúvida alguma. Na minha opinião, é um salário absurdo por aquilo que o Sabino ainda não demonstrou no Santos Futebol Clube. Até acho que tinha potencial. O Sabino, com certeza, se tivesse mais tempo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Sabino iria mostrar o seu potencial no Santos Futebol Clube, mas ninguém colocou uma faca no pescoço do Sabino para que ele assinasse esse contrato. Foi ofertado. O Conselho Deliberativo do Santos não aprovou a venda do jogador para o Japão o ano passado por 750 mil dólares, onde esse mesmo jogador ganharia 400 mil reais, o dobro do que ele ganha no Santos Futebol Clube. Portanto, culpar o jogador, expor o jogador dessa maneira é muito injusto. Acho que um time como o Santos Futebol Clube não pode atuar dessa forma. E pior, né? Sem dúvida alguma, pelo campeonato que o Sabino realizou no Curitiba o ano passado, um jogador interessante, de força física. Por que rescindir o contrato do Sabino e não emprestá-lo? Por que o Santos não vai ganhar R$1 pelo empréstimo? Na verdade, não é empréstimo, é rescisão de contrato do jogador Sabino. Algumas perguntas pairam no ar. E não me venham com essa que o Santos está saindo ganhando porque rescinde o contrato, fazendo conta que o valor do Sabino vezes 4 anos seria tal. Não. Isso é enganar o torcedor. Isso é mentir para o torcedor. Não tem economia nenhuma. Não tem economia nenhuma. Quem garante que se o Sabino jogasse o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores, ele não poderia ser negociado? Um jogador de 23 anos apenas não poderia ser negociado por 4, 5 milhões de euros? Recentemente nós perdemos o Bambu. Eu não acho o Bambu melhor jogador do que o Sabino, por exemplo.
Longe. E o Santos perdeu dinheiro com o Bambu. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque só elogiar o tempo todo não é o caminho. Então, eu não gosto dessa briga política, não é porque foi na gestão do Rolo que está tudo errado, e não é porque foi na gestão do Rueda que está tudo certo. Na minha opinião, o Santos conduziu mal o assunto Sabino e expôs o jogador. Eu queria muito que fosse descoberto o conselheiro que vazou a informação do Sabino de forma irresponsável, porque expôs o jogador e acabou com a carreira do jogador no Santos Futebol Clube. E repito, a gente tem falado muito com o torcedor santista nas lives do Varanda Futebol Debate, e o torcedor tinha muito carinho pelo Sabino. A torcida, grande parte da torcida, não entendeu nada a rescisão do Sabino. É muito simples. A gente está cansado de ver jogador mais ou menos jogar pelo Santos Futebol Clube e a insistência com esses jogadores. Por que ninguém insistiu com o Sabino? Por que um jogo só? Essa dúvida paira no ar. Essa dúvida paira no ar. Alguém da diretoria ou algum procurador do Sabino precisa explicar. Essa história está muito mal contada. Espero que não tenha sido revanchismo da diretoria atual por conta da assinatura do contrato ter sido na gestão anterior. Espero que não tenha sido isso. Porque se foi, é muito desagradável. Se acaba com uma trajetória de um jogador que poderia ser muito importante no percurso do Santos na Copa Libertadores e na temporada 2021. Continuo achando que o Sabino é um jogador interessante, que ele poderia sim fazer um contraponto com a zaga atual do Santos Futebol Clube, poderia ser uma opção interessante no elenco, era um jogador firme, era um jogador forte. O Santos que hoje tem uma zaga inexperiente, na minha opinião, somente o Luan Pérez ali de jogador mais experiente. O Luiz Felipe, com todo respeito, eu não conto mais, estou cansado de ver o Luiz Felipe falhando em jogo importante. Não dá para contar com o Luiz Felipe em jogo de Libertadores. Com o Luiz Felipe no time, o Santos não passa da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então o Santos só tem o Luan Pérez de zagueiro mais experiente. E aí você tem Kaique Fernandes, tem o Alex, tem o Jonathan, o Derek ainda não renovou. E o Santos tem um transfer ban que precisa ser negociado com o Atipato. Portanto, me preocupa demais. Eu não aprovei a condução da diretoria no caso Sabino. Eu não aprovei. Para mim, tem muita coisa mal explicada e eu não gostei nada disso. É a minha opinião sobre o caso Sabino. Eu sei que eu vou ser alvo de críticas, alguns vão elogiar, mas independente da qualidade do jogador, a forma de condução foi muito ruim. É isso, meus amigos varandeiros. Eu precisava me pronunciar sobre o caso Sabino. Portanto, Sabino rescindiu o contrato, vai de graça para o Sport Clube Recife e deve se apresentar amanhã, lá em Pernambuco. Um grande abraço, valeu galera, tchau!